Lá na parte de baixo, então, lembrando que eu tô com a parte da frente, eu venho e... Lembra que eu marquei o meio? Para colocar ela aqui bem centralizada, ó. E vou colocar a cauda. Ou o rabinho, como queiram. Aqui no meu caso é para esse lado. Vou alfinetar. Aquelas medidas da nossa mochila são para que a gente consiga costurar sem passar trabalho aqui, tá? Não perder nada nem ninguém. A pessoa gosta de... Artesã é uma... Deveria ser estudado pela NASA, né, gente? A pessoa tá costurando amarelo com laranja e aí coloca os alfinetes amarelo com laranja, que é pra passar bastante dificuldade. Então, eu tenho aqui uma sobra, ó, pra poder fechar ela e costurar com vontade. Então, eu vou passar essa margem de segurança. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também uma outra indicação que é importante. Vamos aproveitar essa internet, que é a medida por onde vai passar o cadarço. Então, como eu alfinetei aqui, antes de ir para a máquina passar uma costura de segurança, eu vou mostrar para vocês que no verso, que é onde eu vou fechar depois, né? Na parte de cima, eu marquei 1,5 centímetros. Marca 1,5 centímetros aí para te não passar trabalho, tá? Tá vendo esse círculo aqui? Deixa eu tirar ele um pouco, pra não atrapalhar, ó. Eu marquei 1,5 centímetros dos dois lados. Tá vendo? Do topo, 1,5 centímetros. Depois daquele 1,5 centímetros, eu marquei mais 1,5 centímetros. Eu preciso desse 1,5 centímetros, por quê? Porque eu não sei qual é o cadarço que tu vai usar. E eu não quero que tu passe trabalho, porque eu não gosto de passar, então eu acho que os outros também não gostam, tá? Então, eu marquei do topo 1,5 centímetros, mais 1,5 centímetros. Fiz duas marcações. Então, o que que eu tenho aqui, na verdade, ó, 3 centímetros do topo de marcação, certo? Eu não preciso fazer marcação do outro lado, mas se tu quiser, para fazer esse túnel retinho, ó, fazer essa costura retinha aqui, aí eu sugiro então que se tu tem caneta fantasma, que na parte da frente, ó, eu prefiro fazer com aquelas réguas que eu invento ali para costurar reto na máquina, né? E prática também ajudou um pouco. Mas se tu quiser fazer essa costura aqui bem reta, ó, marca pelo lado de fora 1,5 centímetros e mais 1,5 centímetros. Pode fazer isso, tá? Eu não fiz naquele outro, que são as marcações que tem aqui atrás, para depois tu poder fazer essa bainha bem retinha. É importante que esse túnel seja reto, e eu tô te dizendo aqui que se tu precisar risca para facilitar, porque ele não pode ser muito estreito, porque essas mochilas são aquele sistema, aqui dentro, né, tem duas cordas, que é duas para um lado e duas para o outro, lembra? Então, assim, ó, não dá para facilitar aqui, bobear se tu não tem prática e fazer tortinho, em alguns lugares ele ficar com muito menos. Então, na dúvida, é melhor tu riscar, tá? Risca com giz, se tu não tiver caneta. Eu vou usar a régua imantada ali, mas tá aqui, e eu vou marcar só na frente também, mas tu marca na frente e nas costas, certo? Eu vou ali na máquina, porque tu já entendeu o que eu vou fazer agora, passar uma costurinha de segurança aqui e uma aqui para poder tirar esses alfinetes e fechar a minha peça. Tá? Então, eu não vou nem sair daqui com a peça.
E neste caso aqui, ó, eu vou colocar uma etiqueta de bandeirinha aqui, ó. Só para que tu saiba que tu tem outras opções, né? Não precisa necessariamente colocar aqui. Eu vou colocar uma etiqueta de bandeirinha aqui, quando eu for fechar. E como eu gosto de não passar trabalho, eu prefiro costurar do que desmanchar, eu já vou colocar ela aqui junto para não esquecer, tá? Fica aí um minutinho que eu vou passar essas duas costurinhas e já volto. Então, o que que eu fiz? Vou tirar os alfinetes. E passei uma costurinha aqui, menos do que um pé de máquina, para não se abrir, não se separar e não escapar. Vou cortar essas linhas. Eu aumentei aqui o ponto da minha máquina. Deixei um ponto bem largo para não franzir aqui. O mesmo eu fiz aqui na cauda, ó. Prendi aqui. E já prendi a etiqueta. Então, se tu não recorda ou ainda te confunde como colocar a etiqueta, é o mesmo sistema da nadadeira. Eu tenho que visualizar como é que ela é para... A regra para não esquecer, né, é que essa é a frente do meu trabalho, ó. E quando ele estiver pronto, eu quero enxergar a minha etiqueta assim. Então, eu solto ela e ela fica de costas. Ela segue a regra do tecido, que é direito com direito, ou seja, o direito do tecido com o direito da minha etiqueta. Feito isso, o que que eu vou fazer agora? Montar a nossa mochila, o nosso peixe. E como eu adoro não ter que passar trabalho, essa parte de trás aqui eu não recortei aquele desenho. A minha preocupação aqui agora vai ser montar, então, né, os dois direitos e encaixar o mais perfeito possível que eu conseguir essas costuras. Ó. Então, eu venho aqui, deito uma em cima da outra, vejo que elas estão juntas e alfineto. A gente tem várias dicas para que essa costura fique boa, mas se ela não ficar perfeita, tá tudo bem também. Certo, gente? Então, ó, venho aqui, coloco a cauda aqui pra dentro, me certifico de que a etiqueta ficou entre eles também, posso alfinetar o quanto eu quiser. Venho do outro lado, me certifico aqui de que as costuras vão estar bem juntinhas, por isso que é bom passá-las antes, ó. Tá? Coloco uma bem em cima da outra. O máximo que eu conseguir. E a prática vai ajeitando isso também. E nadadeira presa, ninguém vai escapar. Coloco tudo aqui e não precisei recortar aquele outro, né? Porque a gente gosta mesmo é de praticidade. Então, eu venho aqui, acomodo. Claro que eu tô costurando um peixe amarelo. Então, a gente tem aqui uma liso. A gente aqui não está tendo a possibilidade de enxergar muito a diferença do direito e do avesso, mas tá dando para vocês entenderem que eu montei um sanduíche, ó, com o direito. Alfineto o quanto tu achar necessário para ficar retinho. E agora vamos fazer uma costura em toda a volta. Com pontos pequenos, eu vou fazer com uma linha amarela pra gente enxergar nessa parte que é importante, tá? Então, aqui a gente conseguiu se certificar de que tava todo mundo junto. Agora, eu vou pro ponto pequeno e vou costurar esse primeiro trecho. Vou costurar 1,5 cm.
Vou fazer retrocesso no começo e no final com um pé de máquina. Vou deixar 1,5 cm sem costurar e vou partir daqui pra frente e vou fazer toda a volta. Com retrocesso para deixar o nosso túnel aqui facilitado. Vou fazer toda a volta, depois como eu tenho que recortar aqui, ó, esses cantos e ajeitar, então eu nem vou perder tempo agora cortando isso aqui, corto de uma vez só. Venho, faço toda a volta e quando eu chegar aqui do outro lado, eu vou repetir o processo, que é deixar aberto dentro desse 1,5 cm aqui. Venho, faço retrocesso, deixo aberto, começo de novo, faço retrocesso. Vou para a máquina porque não tem mistério, tá? Costura reta, pontos pequenos e tudo muito simples, linha normal. E vou fazer toda a volta e vai ficar aberto em cima porque é uma mochila. Vou lá. Então, reformulando. O que eu fiz? Cortar aqui as minhas linhas. Costurei, deixei essa parte aberta, esse 1,5 cm. Ó. Fui bem nas marcações. Vendo? Deixei aberto, fiz toda a volta. Um pé de máquina escondeu todas as nossas costuras de segurança das partes que nós colocamos, ó. Então, prendi aqui, fiz toda a volta e repeti esse processo aqui do outro lado. Agora, eu vou recortar uma vez só, então. Eu vou recortar com tesoura de picote, eu não precisaria, porque eu tô usando tricoline fino, tá? E um algodão lavado fino também. Mas, ó, diminui aquele volume. Por isso que eu não cortei antes, porque não precisava, certo? Temos, então, a nossa parte da nossa mochila. O que que nos falta agora? Fazer o forro. E vamos lembrar que é uma mochila, ou seja, eu preciso fazer ela com costuras bem reforçadas, porque é uma mochila de abrir e de puxar. Então, aqui eu não cortei? Cortei. Ah, não, desse lado aqui que eu não cortei. Vou cortar essa linhazinha aqui, né? Pra deixar essa abertura livre. Certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui e vou dobrar essa costura. Essa é a parte da segurança que faz a diferença no trabalho, tá, gente? Ó, porque depois a corda vai ser puxada e levada pra lá, então, se eu não fizer um acabamento aqui, ela vai acabar desvirando. Então, eu vou pra máquina e vou fazer uma costura aqui na volta. E eu vou fazer isso dos dois lados. E vou fazer isso com essa costura aqui que eu fiz aberta. Pode passar se tu preferir, né? Ó, mas eu fiz ela retinha, então eu vou conseguir dobrar ela bem certinho. Porque eu não quero que esse tecido venha pra fora desfiando na hora da mochila. Então, eu vou fazer a costura na volta desse túnel. Deixa eu te mostrar aqui na mochila pronta. Que eu já manuseei várias vezes. Ó, eu fiz uma costura em volta desse túnel para segurar esses fiapos lá. Independente se tu faça com tecido jeans ou um tecido delicado, assim que nem eu tô fazendo, é importante que ela resista essa qualidade aqui. Então, eu vou fazer essa costura. E no meu caso, eu vou precisar trocar a linha, certo? Então, eu já tenho a minha mochila pronta. Antes, eu vou desvirar para fazer aquela costura. O corpo do meu peixe, da minha mochila, já tá pronto. Desvirei. A etiqueta ficou como eu queria, né? Aparecendo a frente aqui na frente do peixe. A nadadeira ficou firme, não escapou. Revisa aí. Claro que com as costuras de segurança não tem problema, né? Mas se tu não é adepta das costuras de segurança, revisa. Certo?
juntei aqui o mais perto do que eu consegui, e com aquele espacinho que eu mostrei pra vocês, ó, garante que a gente consiga fazer essa costura do nosso saquinho sem pegar aqui na parte do rabo da nossa mochila. Eu não tô gostando muito dessa palavra, por isso que eu usei cauda, né? Eu já tava bem boa, era de fazer uma sereia, mas o peixe é fofo e é tradicional, é original, e ele que vai abocanhar com esse bocão dele aqui, ó, de 30 centímetros, que vai abocanhar todos esses produtos. A sereia não tem a boca grande. Então, é um peixe, certo? O que que a gente vai precisar aqui? Do forro. Tu mede para conferir se tu teve alguma diferença com ele pronto. Mas, né, se tu tiver aí alguma variação de pé de máquina. Eu aqui uso sempre o pé de máquina, que é a agulha toda para a direita, então eu peguei 40 centímetros de altura de tecido por 30 de largura, que é a nossa mochila, certo? Porque o forro não tem aquela divisória de corpo aqui, então eu precisei de todos os 40 centímetros. Deixa eu desvirar ele aqui, só pra gente conferir, repetir todo aquele processo. Costurei da mesma forma. Passei tesoura de picote aqui embaixo, só para não fazer volume. E deixei aberto em cima e fiz a costura em toda a volta. Qual foi a diferença? É que aqui, ó... Ai, gente, olha só. Não só vocês que erram, eu também vou ter que desmanchar meu saquinho. Ai, ai, adoro vida real. Agora eu ia falar aqui pra vocês da medida, ó. Essa medida aqui... que a 5 centímetros de altura eu deixei a abertura para desvirar essa peça, ó, tá? E aí, com isso, quando eu fui falar dos 5 centímetros, eu me lembrei que a 5 centímetros tem que colocar a alcinha lá na outra parte. Eu deixei bem grande aqui, tá, gente? Eu deixei uma abertura de 10 centímetros para não passar trabalho mesmo. Como eu disse que não gosto de desmanchar, vou ter que desmanchar lá para colocar a parte da minha mochilinha, certo? Deixei a abertura, desvirei aqui pro lado direito, para marcar. Eu gosto de vincar aqui a abertura, ó. Por isso é importante costurar reto. Vocês já podem se divertir de eu ter esquecido de colocar a alcinha. Quem tá aí há bastante tempo sabe que eu adoro esquecer alguma coisa, ou apanhar de alguma coisa que era óbvia. Então, aqui, ó, gente. Ó. Na hora de montar aqui, eu esqueci da alça do peixe, que é a 5 centímetros de altura, inserir essa cordinha. Eu vou ter que fazer isso agora. Alças no lugar. E eu vou fazer com linha amarela aqui, ó. Mas o ideal é fazer que nem eu fiz com a outra, tá? Com linha da mesma cor. Então, eu abri essa costura e vou prender esse tecido, cada um pro seu lado, ó. Que é lá na nossa marcação. Vocês viram que aqui eu não nem recortei o tecido, né? O excesso de tecido eu não recortei, porque eu quero que ele fique viradinho aqui pra trás. Certo? Aqui não precisa ser pontos tão pequenos também. Pode fazer desde lá de cima, se tu preferir. Vou aumentar um pouquinho o meu ponto. Vou passar até a minha marcação, lembra? Aquela próxima marcação de baixo. Vou virar e vou fazer... É uma casinha, né? Mas mesmo que tu queira ir lá em cima, faz a costura prendendo a casinha, tá, gente?
para não ter acidentes com a mochila. Vou fazer isso do outro lado também. Cuidando para os tecidos estar para os seus devidos lugares. Mas é isso, é basicamente, então, fazer essa casinha. Deixa eu ver se as duas ficaram iguais. Essa daqui eu não fiz retrocesso. Mais importante do que fazer a volta da casinha é fazer essa costura reta aqui, ó. Por quê? Então, eu vim daqui de cima, com o meu tecido deitado, passei a casinha, fiz a volta e retornei até lá em cima para não ficar retrocessos aqui fazendo volume. Mas aqui não é o importante, por quê? Porque quando nós formos costurar agora o nosso túnel, ele vai passar por aqui e vai fazer essa trava, tá? O importante é fazer isso aqui, deitando os dois tecidinhos, que nós vamos fazer agora, colocar todo mundo junto. Que é direito com direito. Ó, tô com o avesso aqui da minha peça principal. Tô com o direito lá dentro, vou colocar o direito do meu forro lá dentro. Se eu dou um pouquinho mais de espaço aqui pra vocês, só pra gente visualizar aqui essa parte, ó. Então, direito com direito, vou pegar essa costura e encontrar a costura do forro. Vou alfinetar. Ou colocar clips, né? E vou... Opa! Queria dar espaço pra vocês, dei uma queda. É que eu costumo dizer que eu tenho os bracinhos de Tiranossauro Rex, né? Então, se eu boto o suporte na frente, começa a faltar braço. Vou alfinetar dos dois lados, né? Nas minhas duas costuras. Por quê, gente? Direito com direito. Porque quando eu alfinetar aqui essas duas costuras, eu já consigo ter certeza se eu não errei nada, né? Se eu não falhei. Ó. Eu consigo saber que os dois estão certinhos, né? Coloco aqui pra dentro. É independente o qual lado tu vai querer fazer, tá? O importante é só, eu já sei, ó, que eles estão do mesmo tamanho. Eu não vou alfinetar, porque pra mim não é necessário. Eu vou fazer uma costura com o pé de máquina, deixando os tecidos todos juntinhos. Eu sempre prefiro ir ajeitando na máquina. Pontos pequenos de fechamento, vou fazer toda a volta. Que é aquela parte que a gente ama do curso dos cestos. Pontos pequenos de fechamento, normais. Aqui eu só usei agulha 11 e linha comum. Imagina fazer essa mochila personalizada. Com o nome da turma, o nome da criança, o nome do passeio de verão. Então, eu vou só levando os dois tecidos juntinhos.
e mantendo aqui o meu pé de máquina, tá? E se tu estiver achando que essa live tá muito longa, saiba que a culpa não é toda minha, é tua também, porque tu gosta de peças diferentes, bem acabadas, então não é um simples quadradinho e uma costura, né? Agora só nos falta o nosso túnel. Vamos devagar. Pois então, né, Márcia? Estávamos fazendo a peça transitória. E agora, então, estamos na peça encerramento de férias. Ou não, começo de férias. Mas a abertura para nossa nova temporada, que é Bichinhos da Água. Então, por isso que quando nós fizemos o pato, nós falamos que aquela peça era transitória, porque ela era entre a água e a terra, né? Certo, gente? O que nós vamos fazer agora? Puxar os tecidos, né? Ficou o tecido, o forro, e desvirar por aquela abertura generosa que nós deixamos ali. Trazer a parte da frente, ó, sempre daquele nosso jeitinho, independente da peça, desvirar é sempre um ato de fazer os dois movimentos juntos, puxa um pouco e empurra um pouco, para ninguém se atrapalhar e forçar. Com as alcinhas nos seus devidos lugares, bem presinhas, e nosso peixe tá super pronto, grandão, tá com 80 centímetros de tecido, né? As nossas marcações aqui, e vamos fechar esse forro, ó. Eu vou fechar esse forro à máquina, como se fecha sempre, né? Bem na margem, com pontos grandes para não forçar, mas com retrocesso no começo e no final. Não vou fechar agora, porque tu não precisa desse aprendizado. E vou colocar o forro para dentro da peça. E tá lindão o nosso peixe nascendo, ó. E com um dinheirinho a gente ajeita costuras para cima e para baixo, ó. Eu não posso passar o meu, porque eu usei caneta fantasma, né? Então, isso é importante que se diga. E eu vou alfinetar aqui, ó, gurias, pra ficar essa costura bem no lugarzinho aqui dela. Então, eu vou colocar um alfinete aqui desse lado. E vou colocar um alfinete do outro. Opa, aqui eu não cortei as linhas. Ó. Para essas costuras não ficarem distorcidas, né? Para ficar o mais parelhinho possível, porque ele é uma peça que tem o seu formato exclusivo, ó. Eu prefiro costurar pelo lado direito, né? Porque eu tenho aqui as minhas marcações. E como é que eu costuro, né? Eu não tenho... A máquina industrial não é tubular. Então, eu preciso trazer ele pro lado direito. E agora, o que eu vou fazer? Uma costura nesse risco, com ponto de pesponto, bem bonitinho, bem parelhinho, e no de baixo, ou seja, em cima e embaixo do túnel. Também não vou levar vocês ali, né? Mas vocês vou trazer de volta aqui pra gente entender e montar o cadarço, certo? Ah, não, vou ter que levar vocês lá, né? Porque eu vou ter que explicar sobre essa medida aqui, que eu disse que eu não gostava de riscar. Então, ao vivo a gente consegue perceber que
Eu nem estou usando ferro, não passei. Porque, como eu disse, eu só estou usando tecidos macios. Então, eu venho na máquina, coloco as linhas para trás. Começo bem aqui, ó, um pouquinho antes do meu túnel. Como eu disse, vocês podem fazer o risco. Eu prefiro colocar a agulha dentro e descobrir aqui qual é a minha régua na máquina. Então, eu tenho aqui a minha guia, né? Mas a gente tem dicas de como fazer outras réguas, né? Com caneta ou com... Ó. Então, eu prefiro ver qual é a posição e marcar aqui com essa reguinha ou com tantas outras que a gente faz, para fazer essa costura bem parelha. Por que que eu prefiro? Porque como é uma peça tubular e eu não tenho braço livre nessa máquina, eu não gosto de ficar costurando com um monte de alfinete e me atrapalhando com esse tubo aqui, embora esse seja bem grande, é um hábito mesmo, tá, gurias? Então, eu vou passar uma costura reta naquela nossa marcação, que é o nosso primeiro 1,5 centímetros do topo. Ver se eu consigo deixar vocês aqui. Aqui. Mas eu preciso de uma certa distância, senão eu vou acabar derrubando o suporte aqui. E eu vou fazer o meu com a linha amarela para aparecer, tá, gente? Aumentei o ponto. E vou com calma e sempre. Costura reta, sem medo, sem pressa e sem ânsia. Lembrando que nossa peça tem 30, a nossa mochila tem 30 centímetros de largura. Costurada, agora ela deve estar com 28 centímetros de largura. Isso significa que eu não preciso ter ansiedade, né? É menos de meio metro de costura, então tem por que eu me desatinar e começar a fazer ela torta, não tem pressa, é meio metrinho só. São duas costuras de... Tá, não é meio metro, né, gente? É um pouco mais. Artesã é assim, né? Já conta só mais essa peça, só mais esse minuto. Então, para ser sincera, duas costuras de um pouco mais de meio metro. Então, eu tô só ajeitando. Se tu preferir passar, faça isso. Preferir alfinetar. Eu vou ajeitando no caminho. Pego as linhas do começo, porque é um acabamento, né, aqui. Passo por cima e faço um retrocesso. Por isso que eu comecei aqui no túnel. Porque daí esse retrocesso já fica aqui. Reforçando aonde vai passar as cordas, ó. Então, eu comecei aqui, né? E acabei fazendo o retrocesso, então já reforça aqui o túnel para ele não se mexer. E agora eu vou fazer a próxima costura, que é o nosso próximo 1,5 centímetros. Achei aqui o meu lugar, coloco a minha régua e vou embora. Eu realmente não gosto muito de riscar, de costurar no risco. Posso fazer, sou capaz, né? Mas eu não prefiro, eu acho que a atenção da gente fica focada naquele risco e não na nossa costura. Então, eu tô aqui na parte do túnel, ou seja, na metade do meu caminho, eu faço uns 2, 3 pontos de retrocesso, tá? E sigo. Mas não tem problema nenhum de riscar.
Eu não gosto muito de ficar olhando pro risco, porque eu sempre digo que costura é que nem criança, né? Não dá pra tirar o olho de cima. Então, o meu foco é na costura, não no risco. Peguei as linhas do começo e fiz retrocesso, vou cortar as linhas. Desligar a máquina e agradecer pelo trabalho dela. Vou voltar aqui para esse lugar. Tem que dar um pouquinho de distância e aí o foco melhora um pouquinho. Então, lembrando que eu não fiz essa costura aqui, tá, gente? É importante fazer, né? Eu fiz com linha amarela. Na outra peça, vocês viram que eu fiz com a linha combinando. Ó, e o nosso túnel ficou aqui na frente, mas preso do lado de trás. Com isso, o forro não pode sair da mochila, né? E fizemos o nosso túnel para passar. Vamos desvirar a nossa peça. Peixe pronto, grandão, com bocão. Nós vamos pegar a nossa cadarço, ó, entrar aqui. Por isso que era tão importante 1,5 cm de largura aqui, ó, para poder passar uma peça que tu tenha, né, um enfiador. No meu caso aqui, esse é bem, acaba sendo volumoso, prende bem, mas se tu tem uma outra peça, tu vai acabar fazendo nozinhos aqui, então não descuida nessa largura aqui, tá? Vou entrar aqui. Passar pela próxima abertura, vou passar direto. Por isso que era tão importante a gente fazer aquelas costuras, porque senão agora no momento que eu tô passando aqui eu já empurro as beiradas do tecido fazendo fiapo. Vou passar por essa abertura e vou fazer a volta. E vou sair no mesmo lugar onde nós entramos. Com cuidado. Voltar com a frente do meu peixe aqui. Juntar aqui as duas cordinhas, ó. Se a tua cordinha for sintética, tu vai ter que queimar depois com o isqueiro, por isso era importante fazer o retrocesso aqui, ó. Ó. Eu vou passar aqui por dentro e dar um nó bem firme. Por que que eu vou dar esse nó? A gente nem costuma tanto assim fazer nó, porque é típico dessa mochilinha, né, versátil, é ter esse nozinho mesmo, faz parte dela, tá? Se tu quiser fazer de outra forma, fique à vontade. Então, frente do nosso... Entrou aqui, fez toda a volta, saiu no mesmo lugar que entrou, veio aqui na alcinha e prendeu aqui. A outra é ao contrário, né? Essa entrou aqui, a outra vai entrar aqui. Por isso que não podia ser tão estreito. Por isso que aqui, para fazer esse túnel, tem que ter esse cuidado. Prendi bem aqui. Vou entrar, então, lá naquele lado, onde já tem uma cordinha passando. É que esse enfiador de elástico, de cordinha, seja lá o que for, ele realmente é muito bom, eu gosto dele, ele prende. Porém, ele tem essa argola que acaba fazendo volume. Por isso que eu te disse que era importante tu saber, tá, com que tu vai colocar para ele passar aqui. E vai fazer o mesmo processo.
Deixa eu virar ela aqui pro meu lado. Vai colocando e vai puxando um pouco. Por quê? Porque conforme a gente vai colocando nesse sistema, a gente acaba empurrando junto a cordinha que tava aqui, né? A outra corda, essa daqui, ó. Então, às vezes, pode parecer que tá dando um bolinho lá pra ficar difícil. Deixa eu pegar aqui a alça daquela nossa corda. Parte dela aqui, daquela que já tava, ó. Então, quando a gente tá colocando aqui com o nosso enfiador passando essa peça, ela pode empurrar essa junta e acabar fazendo muito volume aqui dentro. Então, vai colocando, puxa o tecido. Se tu vê que tá fazendo um caroço aqui, puxa a outra cordinha que deve ser ela que foi junto. Isso é técnica de quem já fez muita eco bag. Ó. Então, aqui são as duas pontas, né? Daquela nossa saída. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz do outro lado, passar direto. Tá vendo que eu falei aqui, ó, tá um bolão. Jura que é da minha cordinha. Ah, é difícil. Não, é porque a outra cordinha acaba indo também, ó. Acabei de puxar ela. O meu enfiador acaba empuxando ela. Certo? Vai lá e faz toda essa volta. Ajeita a cordinha. O legal aqui também é quando colocar essa segunda cordinha, escolher um lugar, né? Vai passar ou por cima ou por baixo da outra. Não fica oscilando aqui com o enfiador, porque senão ele acaba fazendo mesmo esse volume. E assim, ó, se tu for, lembra então que se tu for usar uma corda mais grossa, faz o túnel de 2 centímetros, tá? Não passa trabalho, porque não precisa. Trabalho a gente passa para fazer fofura, para criar as fofuras. Mas é aquilo que eu te falei, é essa cordinha que vai, ó. Vai indo nesse volume. E agora, então, tu vai fazer isso do outro lado. Vai voltar para aqui. E eu deixei essa alça pra gente lembrar que eu entrei aqui, fiz a volta e passei lá. Então, no lugar que tem essa alça direta aqui, foi aonde eu entrei com esse cadarço. Vou fazer toda a volta, vou chegar junto aqui e vou repetir o processo. Ai, ficou lindo esse peixe amarelo. Deixa eu continuar aqui mas eu não preciso continuar antes da nossa conversa. Então, eu vou passar para as gurias e antes vou mostrar, só confirmando que é aquilo que a gente fez, né, ó. Então, esse aqui tem um passando direto, entrou, fez a volta, saiu no mesmo lugar que entrou, veio aqui e deu um nozinho, certo? E repetiu o mesmo processo do outro lado, entrou deste lado, fez a volta, saiu de novo e deu um nozinho. Então, eu fiquei com 2 nozinhos aqui, eu não preciso deixar menor. Por que que eu escolhi 6 centímetros? Porque essa peça fica muito justa, tu vai puxar ela assim, tu não puxa ela, porque tu vai puxar só a mochila, a força. E é só encher. Hoje, quando eu fiz o teste, eu coloquei vários brinquedos aqui dentro. Então, essa daqui eu nem coloquei nenhum tecido colorido dentro, ó. Eu usei um básico aqui. Fiz toda a volta. Eu espero que vocês tenham gostado.